Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Eu tenho recebido muitos pedidos para fazer o resumo de alguns livros. E um dos mais pedidos é O Jeito Peter Lynch de Investir. Então, hoje, para você que não conhece esse cara, o resumo do livro bem rapidinho. Vamos lá então? Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar quando vai começar a investir é como eu posso multiplicar o meu investimento. Por quê? Olha só, há centenas de empresas na bolsa. No nosso caso aqui na B3, nos Estados Unidos tem milhares de empresas na bolsa. Algumas dessas empresas são micos. Você compra e perde dinheiro. Mas tem algumas que são verdadeiros tesouros. Então, como achar isso? O Peter Lynch chama uma empresa que você consegue investir o seu capital inicial e multiplicar esse capital inicial, ele chama de multi-bagger. Você faz um investimento inicial e esse investimento ele é multiplicado por 10 vezes, por exemplo. Ele chama carinhosamente de 10-bagger, multiplicado por 10. Só que você pode achar 10-bagger, 40-bagger, 200-bagger, que seria 40 vezes, 200 vezes. Tá aí Magazine Luiza para mostrar para todo mundo que isso é possível. Então, o que fazer? Tem algumas opções. Como é que eu encontro essas 10-bagger? Há algumas maneiras. Eu posso perguntar a um estranho. Parece estranho perguntar a um estranho sobre aplicações, mas observa nos seus grupos de WhatsApp um monte de pessoas que entram perguntando: e aí, qual que é a boa? Outra coisa, seguir um guru. Isso aí para alguém é aquele cara que supostamente fala a verdade sobre investimentos e tudo que ele fala é lei, aí a pessoa segue cegamente. E uma maneira que eu acho mais inteligente é ficar atento ao conteúdo desse livro, já que o Peter Lynch é um dos caras mais reconhecidos do planeta como investidor. Então, isso é uma questão de decisão. Decida-se. O que você quer fazer? E o que a gente espera desse livro? O Jeito Peter Lynch de Investir, ele é a tradução do One Up on Wall Street, que seria em Wall Street, mas resolveram traduzir para O Jeito Peter Lynch de Investir. Eu achei a tradução estranha, mas ok. É assim que ele está em português. E o que essa obra mostra? Ela mostra a abordagem simples e direta de um dos maiores gênios de Wall Street, que é o Peter Lynch. E quem é esse cara, Peter Lynch? Para você que não sabe. Esse cara nasceu em Newton, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele tem 76 anos, né? 1944, 76 anos. Esse cara se graduou pela Boston College em 1965. Ele também fez o MBA, Master Business in Administration, pela Wharton School em 1968. Ele iniciou a carreira de gestor na Fidelity Investimentos, que ele conduziu isso por muitos anos. E aqui ele fez o nome dele. Esse cara, em 13 anos, de 77 a 90, na Fidelity Magellan Fund, esse foi considerado o maior fundo de ações do mundo e o melhor. E ele conseguiu nada mais, nada menos que 29,2% ao ano. Gente, isso é inacreditável. É uma performance absurda. Esse cara conseguiu então fazer esse fundo crescer na gestão dele 14 bilhões de dólares. É muita grana. E aí, como a vida dele estava muito fácil, né, em 90 ele aposentou. O cara já estava bilionário, aposentou no gestor do fundo, mas como esses caras fazem o que gostam e está no sangue deles, ele é considerado como um conselheiro lá na Fidelity. Você e os especialistas. Você deve ouvir isso demais. Quando você vai mexer com bolsa, as pessoas ficam falando: poxa, mas tem um tanto de gente que trabalha na bolsa, você acha que você vai ganhar desses caras? Tá, o investidor comum pode bater os profissionais? Essa é a grande pergunta. Por quê? De um lado, você é um cara mediano, provavelmente trabalha,
e esse trabalho te toma muito tempo, então você não tem tempo para pesquisar, mas você tem muita vontade de investir no mercado. E do outro lado você tem um batalhão de especialistas pesquisando, depurando as informações para fazer a melhor aplicação para os clientes deles. Segundo o Peter Lynch, ele diz o seguinte, que nesses 20 anos no negócio que é a vida dele, ele entendeu que qualquer pessoa normal, utilizando os convencionais, 3% do cérebro, não é muita coisa, né? Ele pode escolher suas ações tão bem quanto qualquer especialista de Wall Street. Mas como é que a gente chega a esse nível para escolher ações tão bem quanto especialistas? Ele infere o seguinte: o investidor individual, ele pode vencer os profissionais. Por quê? Porque para os investidores profissionais, ele vê algumas desvantagens. Primeiro, o tamanho. Esses caras têm um capital muito grande para mover. Então, qualquer entrada e saída desses caras no mercado é complicado. Por exemplo, tem uma empresa pequena, todo mundo está enxergando que é uma boa opção, esse cara simplesmente ele não pode mover porque ele tem dinheiro demais para movimentar. Então, ele não consegue entrar nessas oportunidades. Em resumo, muito capital diminui as oportunidades. Todo grande investidor fala isso. E a outra coisa é, 25% do tempo esses caras passam dando explicações para os clientes, porque o dinheiro não é dele, aí ele tem que dizer, olha, eu vou comprar tal ação por isso, olha, eu vou vender tal ação por isso. E ele perde muito tempo dando explicações aos clientes. Então, por isso, Peter Lynch entende que o investidor amador, no caso, nós não temos esse problema. A gente tem flexibilidade, não temos dinheiro, é verdade. Mas o dinheiro que a gente não tem problemas para investir. A gente pode atuar com muito mais flexibilidade. Ok, você decidiu que você vai aplicar, você é o cara, mas o Peter Lynch, ele sugere que você faça o teste do espelho. A primeira coisa que ele sugere é, se você tem uma casa, esse é um tema controverso, tem muitas pessoas que acham que as pessoas não têm que ter casa e tem que alugar, mas aqui eu estou dando a visão do Peter Lynch no livro dele. Então, isso é a visão do Peter Lynch. Ele faz esse questionamento. Quantas vezes você já ouviu o seguinte lamento de um amigo ou um conhecido? Minha casa é um investimento ruim? Ele aposta que isso não é frequente. Eu, particularmente, eu nunca ouvi ninguém falando isso. Outra coisa que é importante, o dinheiro que você tem, você precisa dele do curto prazo. Se for um dinheiro que você precisa nos próximos 2 anos, esse dinheiro não é o dinheiro para investimento, principalmente investimento em renda variável, que é o caso do mercado. Então você precisa separar o que é o dinheiro para investimento e o dinheiro para sua sobrevivência. Eles são coisas diferentes. E a outra coisa muito importante é como é que você fica quando perde dinheiro. Você se desespera? Você precisa entender como é que você lida com dinheiro. O outro ponto, se eu gosto do negócio, logo invisto. Ou não. Ele diz que você deve prestar menos atenção no mercado. Isso é, parar de ficar olhando home broker e as últimas notícias das empresas, porque isso te traz uma tensão e não melhora a sua análise. E também, você deve focar naquilo que você conhece. Imagina que você é uma pessoa que trabalha no ramo de petróleo, por exemplo. Você é um cara que trabalha nesse meio. Você entende muito mais do que outras pessoas. Do que eu, por exemplo. Eu não entendo nada de petróleo. Então, você sabe algumas coisas que a maioria dos investidores não sabem. Esse é um ponto que você deve utilizar a seu favor. Isso é uma vantagem competitiva sua. Por quê? Porque você consegue visualizar tendências antes dos especialistas. Esse é o seu foco. Você entende desse negócio. Você sabe o que é boato e o que é verdade. Então, diante desses pontos, ele pergunta como é que você identificaria se uma grande ou pequena empresa se apresenta como oportunidade. Se está no seu foco de negócio, no seu conhecimento, como você vê isso? Com base nisso, ele estabeleceu as 6 categorias, que é o ponto mais falado do livro do Peter Lynch. Essas 6 categorias, ele dividiu as empresas em tamanhos. E ele cita o seguinte, tem
tantas categorizações quanto a quantidade de corretoras que existem no mundo. Como é que ele separa as empresas? Assim, as empresas de crescimento lento, confiáveis, as empresas de crescimento rápido, as cíclicas, as que têm ativos ocultos e as empresas em recuperação. Vamos ver como é que ele fala de cada uma dessas 6 categorias. Como você identifica isso? As ações de crescimento lento. Essas empresas geralmente são empresas grandes, né? Elas são empresas já estabelecidas e geralmente elas crescem um pouquinho acima do PIB do país. Elas são empresas pagadoras de dividendos porque elas já estão consolidadas, então elas são aquelas empresas que já não tem muito o que fazer com o lucro e ela começa a distribuir os dividendos. Essas empresas, elas crescem uma média de 1 a 4% ao ano. Isso aí depende do país. E por incrível que pareça, o Lynch não gosta delas. Por quê? Ele diz o seguinte: se essas empresas elas crescem devagar, elas crescem pouco, então o preço delas também cresce pouco. Então, para você utilizar isso como uma oportunidade para alavancar dinheiro, ganhar dinheiro mais rápido, ela não é a melhor opção. A segunda opção, as confiáveis, as empresas confiáveis. Geralmente são empresas grandes também e elas crescem mais rápido do que aquelas empresas de crescimento lento. Essas empresas elas crescem entre 10% e 12% ao ano e o Peter Lynch enxerga essas empresas em condições normais de mercado como boas oportunidades quando elas atingem entre 30% e 50%. Ele vende essas empresas e vai para outras confiáveis que estão ainda no processo de subida. Ele cita que as empresas de alimentos geralmente estão nesse meio. Por quê? Os países entram em crise, o ramo de alimentação dá uma queda, mas ele se recupera muito rápido. À medida que a economia recupera, as empresas de alimentação recuperam-se rápidas. As ações de crescimento rápido. Essas empresas, elas crescem entre 20% e 25% ao ano. Essas empresas são as favoritas dele. É nessas empresas que estão as 10 baggers, as 40 baggers, 100 baggers e assim por diante. Aquelas empresas que conseguem multiplicar o seu capital muitas vezes. É importante dizer que algumas empresas dessas no seu portfólio pode garantir a lucratividade, mesmo que todas as outras deem errado. Só essas que multiplicam 100, 200 vezes, ela consegue fazer o seu portfólio ser vencedor. Agora, nem tudo são flores. O problema é que essas empresas elas crescem muito rápido e a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: quanto tempo esse crescimento se mantém? A gente tem um caso clássico aqui no Brasil que é a Magazine Luiza. Ela está crescendo há muito tempo, muito rápido. Quanto tempo ela continua crescendo assim? Se ela crescesse 10, 15, 20 anos nesse ritmo que ela está crescendo, logo logo ela atinge o PIB do Brasil. Você acha que isso é factível? Ações cíclicas. As ações cíclicas são aquelas que a venda e o lucro da empresa elas aumentam e diminuem conforme algum ciclo. Geralmente esses ciclos são previsíveis. Você compra e vende na alta e na baixa do mercado. E agora, que empresas são essas? As principais são empresas de commodity. A petróleo, o negócio de petróleo é considerado um negócio cíclico. O negócio de carros, veículos. O negócio de mineração também é. E o que é importante nessas ações cíclicas? Timing. Timing é tudo para você achar o ponto de compra e de venda dessas empresas. Antecipar os ciclos para saber quando comprar e quando vender. O quinto tipo, as empresas de turnaround ou em recuperação. Essas empresas em recuperação, como o próprio nome diz, a empresa está numa situação ruim, mas ela é temporária. É uma boa empresa que está em recuperação judicial, por algum motivo. Ela teve algum problema, mas ela continua sendo uma boa empresa. Essa empresa a gente tem que olhar com muito cuidado, porque se eu detecto essa empresa, é uma empresa que você ganha muito dinheiro. Por exemplo, a Direcional era uma empresa que em 2018 estava ruim.
mas ela continuava sendo uma boa empresa. Os fundamentos dela estavam ali. E o que aconteceu com essa empresa? Ela bombou. De lá para cá, ela subiu bastante. Então, essa empresa é uma empresa que você fica de olho nela e tenta entrar antes dela se recuperar. O sexto tipo, ações com ativos ocultos. Essa empresa, você enxerga algum tesouro ali. Ela tem esses ativos ocultos. Geralmente, o seu olhar, se você for um cara especialista em determinado ramo, você consegue enxergar isso mais fácil. Ou se você for um cara que consegue analisar os balanços, os instrumentos contábeis com muita assertividade, você também consegue detectar isso. E quais são esses ativos ocultos? Geralmente são terras, né? As empresas têm terras, elas têm imóveis e elas também podem ter patentes. Isso tudo vale dinheiro e na hora de negociar faz a diferença. Então essas são as 6 categorias que o Peter Lynch utiliza. E ele deixa uma coisa aqui para a gente lembrar para sempre: de alto para baixo desempenho. Por quê? As empresas não crescem para sempre. As empresas mudam de categoria. Como eu falei do caso da Magazine Luiza, ela não vai conseguir crescer para sempre nessa velocidade que está. Porque senão ela fica maior do que o Brasil. Isso não vai acontecer. Então, em algum momento, essa empresa ela atinge um estágio de maturidade e fica tipo uma Ambev, que é dona do mercado, e ela fica ali se mantendo rentável, mas com um pouco crescimento. Ou seja, ela já foi uma empresa de crescimento rápido um dia. Hoje ela é uma empresa de crescimento lento. O outro ponto que ele aborda, que é engraçado, mas quando você para pensar é verdade, ele fala: a ação perfeita, que grande negócio. Qualquer idiota poderia tocar esse negócio. Por quê? Ele brinca dizendo que o melhor da empresa é que ela tenha um negócio tão simples que um idiota qualquer pode gerir esse negócio. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, um idiota vai tomar conta dessa empresa e vai gerir essa empresa. Se ela não tiver um negócio muito simples, ele pode quebrar a empresa. Faz sentido, não faz? Qual que é o legado principal desse livro? Ele mostra uma série de abordagens, uma maneira muito sutil e inteligente de encarar os negócios, de enxergar os negócios, de enxergar oportunidades. Mas o que ele faz de verdade, esse livro muda o seu mindset. Ele faz você mudar o seu mindset de investidor. Ele deixa para você que você tem que analisar quantitativamente, qualitativamente a empresa. Não basta só números. Você precisa de saber um pouco de como é que funciona a gestão, como é que funciona o negócio. Outro ponto. Você tentar prever a direção do mercado nesse ano ou no próximo ano é impossível. Isso não vai acontecer. Você vai errar. Isso é básico. Fundamento se mantém. Caiu 25%? Compra, não venda. A maioria das pessoas faz o contrário. Mas é isso. Por quê? Não consegue entender qual é o fundamento da empresa, não consegue entender o negócio, e aí, quando cai, a pessoa se desespera e vende. É exatamente o contrário. Ponto principal, diversifique. Todo mundo tem que diversificar. Você não vai ter sucesso na bolsa se você não diversificar. Você vai quebrar em algum momento se você estiver concentrado. Outra coisa, o mercado não tolera preguiça. Estude, analise. Só então invista. O mercado não tem pena de preguiçosos. Partindo do princípio que você é aquele cara que tem um olhar especialista sobre algum negócio, alguma coisa na sua vida. Você deve estar pensando: pô, mas eu ainda sou muito novo, eu nem trabalho, eu só jogo videogame. Cara, você conhece esse mercado de videogame, por exemplo. Eu não conheço. Então, você tem uma vantagem sobre mim. Você entende um mundo de tecnologia, um mundo de games. Então, você consegue antecipar algumas coisas que eu e outros milhares de pessoas não vamos enxergar. Então, veja as oportunidades onde ninguém vê. Outra coisa é, fuja da próxima Magalu. Bom, parece meio antagônico, né? Pô, mas eu não quero a próxima Magalu. Claro que eu quero. Só que
A próxima Magalu, ela não está sendo anunciada no YouTube de 5 em 5 minutos das pessoas te vendendo sonhos, falando, olha, eu sei qual é a próxima Magalu. É disso que ele está falando. Essas informações que são sussurradas, são os gurus, os magos do negócio que vai te enriquecer. Fuja desses caras que estão te falando, que vão te vender sonhos. Eles vão te apresentar a próxima Magalu. Isso é furada. Um ponto importantíssimo. Você não precisa estar certo o tempo todo. Nem mesmo na maior parte do tempo. Porque se você tem um portfólio com algumas daquelas empresas que ele chama de 10 baggers, essas poucas empresas vão fazer você ser um vencedor na bolsa. Porque essas empresas carregam seu portfólio para cima. As outras que não deram certo, elas serão compensadas pelo grande sucesso daquelas que você acertou a mão. E por fim, seja paciente. O mestre dos investidores, o Warren Buffett, já dizia: o mercado é o lugar onde os impacientes dão dinheiro para os pacientes. É exatamente isso. Não caia na tentação do curto prazo. Isso é furada. Imagine um horizonte de 20, 30 anos. Imagine que você no futuro vai estar agradecendo. Você com 20 anos hoje falando: poxa, muito obrigado por ter tomado aquelas ações. Sem essas ações eu não seria o milionário que eu sou hoje. Interessante isso, né? Vejam bem, esse livro, ele é fantástico. Tem muita coisa. Tem uma parte ainda de empresas que ele não investiria, tem uma parte de empresas que ele investiria, mas ela está muito focada no mercado americano e eu achei que o vídeo ia ficar muito longo se eu fosse descrever todos esses passos. Mas você já entendeu que esse livro tem muita coisa boa. Nos detalhes você vai pescar muita coisa, você pode ter uma visão diferente da minha, então leia o livro. Lembre-se, o mercado não perdoa os preguiçosos. Se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no canal, deixa o joinha e, importante, deixe seu comentário. Tem algum livro que você gostaria que eu comentasse aqui? Fala pra mim, deixa aí. Fala o que você quer ver no próximo vídeo e comente. Deixa a sua visão sobre o livro, se você já leu, se gostou, se você concorda com o meu ponto de vista. Eu vou ler todos os comentários e, na medida do possível, eu vou respondendo. Tá ok? É isso então, pessoal. Bons investimentos e um abraço!